Galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose de inspiração na prática. Eu sou o Fernando Guerreiro e eu sei, é um grande privilégio para mim estar aqui falando com vocês sobre algo que eu amo tanto, que é como a atividade física pode destravar, pode potencializar os seus resultados de vida. Então, se você está chegando aqui, saiba que esse é um canal para nós falarmos de esporte, mas também desenvolvimento humano, é o teu crescimento e a transformação da tua vida. E só para você dar aquela acordadinha, não esquece! Por que eu toco esse sininho, galera? Porque esse sino, ele representa uma das maiores conquistas da minha vida, que foi correr um Full Ironman recentemente. Inclusive, se você ainda não assistiu esse episódio, volta alguns episódios lá que tem toda a história de como é que foi a preparação, a prova, o pós-prova. E isso está totalmente conectado ao episódio de hoje. E aí, guerreiro, treinar para uma prova? Como é que funciona isso? Deixa eu te falar. Hoje eu quero trazer duas perspectivas diferentes da minha vida. Tem pessoas que treinam comigo por lifestyle. E tem pessoas que treinam comigo porque elas têm uma meta muito clara na vida. E eu quero trazer a diferença e o valor das duas coisas para talvez encaixar no teu momento de vida hoje. Então vamos lá. Eu passei 7 meses, na verdade 6 meses e algumas semanas, extremamente focado em treinar para o meu Full Ironman. Para quem não sabe o que é um Full Ironman, são 3,8 km de natação, só pega essa tangente. Eu errei muito na navegação no mar, eu nadei 4,6 km. 180 km de bike e depois você ainda corre uma maratona, 42 km, 195 metros. Então eu foquei muito nessa prova. Uma semana depois eu corri a maratona de Porto Alegre, que foi mais 42 km, 195 metros. E agora as pessoas estão me perguntando, e aí, guerreiro, o que você vai fazer? Como é que são os treinos e tal? E eu já estou inscrito para uma outra maratona daqui 6 semanas, que é a SP City Marathon. E eu quero fazer um tempo recorde nessa prova. Meu melhor tempo lá são 3 horas e 30, eu quero baixar para 3 horas e 10. Beleza, então eu estou muito focado em treinar para uma prova novamente. Não, desculpa quebrar a tua expectativa. Eu estou focado em treinar para minha vida e quando eu quiser fazer um desafio diferente, é só eu desviar essa rota para o desafio e eu consigo me condicionar para ele. Isso aqui é o que eu estou fazendo na minha vida nos últimos 10 anos. Eu estou me preparando, me condicionando para qualquer tipo de desafio. E quando ele bate, eu só ajusto a rota, foco nele e avanço. Então, por que eu falo isso? Agora, que são algumas semanas pós-prova, eu tenho visto muita gente na internet falando sobre essa crise pós uma conquista muito grande, daí a pessoa ela perdeu toda aquela atmosfera que ela tinha gerado antes de disciplina, de determinação, é uma logística danada para fazer as coisas, concluiu a prova, bateu a meta dela, atingiu o alvo, caiu a produtividade. Isso talvez acontece com você no seu trabalho, acontece com você num relacionamento. Estava apaixonado por aquela menina, investiu, começou a namorar. E agora, o que eu faço? Parece que diminuiu a tensão disso. Ou precisava bater uma meta no seu trabalho. Pô, trabalhou, bateu a meta. Tá, e agora? O que eu faço? Você já passou por esse sentimento. Então, eu estou me condicionando na última década a não passar por isso. Então, sempre me condicionar para ter uma vida de alta performance naquilo que eu acho que faz sentido e não correr atrás só de um número. Então, obviamente que eu vou correr a SP City Marathon porque eu quero ter um alvo para continuar avançando. Mas de onde vem essa minha percepção? É de poder ter finalizado um Full Ironman, uma semana depois corrido uma maratona, 6 semanas depois já correr outra maratona. Isso mostra para mim que a minha preparação não tá para uma prova, ela tá para minha vida. Então assim, eu não terminei lesionado, eu não terminei exausto. E eu até contei já num episódio lá atrás, falando sobre comentários de pessoas que falavam assim, cara, você vai estar tão exausto pós-ciclo de Full Ironman que você não vai nem querer saber mais de treinar.
Cara, pelo contrário, quando eu diminui o ritmo de treino, eu falei, nossa, cara, tô sentindo falta disso aqui, eu quero voltar a treinar forte de novo. Tanto que hoje de manhã eu tava lá, cara, puxando ferro forte. Eu falei, quero correr essa maratona rápido, mas forte como eu nunca tive antes também. Então, existem metas muito específicas ali pra mim. Agora, quem tá correndo atrás da meta, quem tá ali, tipo, cara, focado, vou fazer meus primeiros 5 quilômetros, vou fazer minha primeira meia maratona, vou fazer meus primeiros... Lindo isso aqui, tá? Não vou menosprezar o poder disso aqui, pelo contrário, é incrível. Ou diminuir tempo em alguma coisa, é incrível, tá? Você deve ter essa meta na sua vida, você deve ter essa clareza na sua vida. Porém, isso não pode ser o fim. Isso tem que ser um meio para você evoluir e avançar. Não pode ser o fim, sabe por quê? Senão você cruza a linha de chegada, você vai ficar depressivo, porque você não tem mais nada para correr atrás. Então, assim, cria junto com isso toda uma atmosfera que pós-conquista disso continua te impulsionando, continua empurrando os teus limites, igual a gente falou no episódio anterior. Senão você vai terminar, cara, vai bater aquela bad, você não vai saber o que fazer da sua vida e tudo que você construiu que foi muito massa vai despencar e vai virar história só. Então, não faça da sua vida uma busca incansável por um resultado. Esse resultado, ele deve estar incutido no meio da tua progressão de vida, onde você se prepara para ser melhor, maior, enfim, tudo que você quiser ser a longo prazo. Então, quando eu olho para minha vida e eu tenho muito claro para mim que eu quero fazer isso aqui até 80, 90 anos, então eu tô falando assim, me condicionar hoje vai me proporcionar chegar lá no final da jornada fazendo bem aquilo que eu gosto de fazer. Então, assim, ter 2 maratonas no ano para correr faz parte da minha preparação para terminar bem minha vida. Ter um Ironman por ano por fazer continua sendo o meio que me estica para me condicionar. Construir uma empresa que ela é grande e relevante na influência de transformação social é um meio que eu tenho para continuar exercendo o meu chamado, a minha missão de vida. Não é o fim. Então, a única coisa que eu quero trazer aqui para deixar claro para nós aqui, as tuas metas, os teus big deals, eles não são o fim. Eles são os meios para você continuar se condicionando para viver coisas melhores e maiores a longo prazo. Então, se a tua meta é curto, médio, longo prazo, whatever, só dá para ela a importância que ela merece na temporada, entendendo que dessa temporada você vai ver mais X anos para frente ainda. Então, dessa forma, eu já estou treinando para minha 24ª maratona, estou extremamente feliz com os meus resultados, porque eu saí do Ironman, consegui rodar de volume ali de regenerativo, né? Foram 16 quilômetros na semana. Obviamente que isso é baixo para quem vai correr uma maratona, mas estou falando de um pós-Ironman. Então eu fiz as corridinhas, senti meu corpo super leve, fui para a maratona de Porto Alegre, totalmente cauteloso, não queria me lesionar, eu queria curtir o momento, corri em 3 horas e 50 a maratona, terminei super bem, na terça-feira já estava na esteira de novo, cara, deu 2 quilômetros, eu senti que meu corpo não estava pronto para voltar, reduzi um pouquinho, na quinta-feira deu para correr um pouquinho mais, senti que o corpo já estava mais regenerado. No sábado eu senti que eu estava bem de novo, 100% recuperado, já consegui fazer um treino de 12 quilômetros e agora, começando o ciclo de 6 semanas para maratona, eu já tô ciente que meu corpo aguenta dar pedrada de novo. Mas você percebeu o nível de consciência o tempo todo? Então, assim, talvez é isso aqui que você precisa, destravar esse nível de consciência para que você conquiste as tuas metas, os teus big deals, mas não como um fim, como um meio para você continuar avançando. Então, assim, tá, qual que vai ser a próxima? Então, é muito doido, porque eu tô no meio desse ciclo e eu já tô olhando para o calendário lá na frente. O que eu posso fazer para continuar me esticando? Não é que eu vou viver da meta, mas é para continuar me esticando, para eu poder fazer diferente. E não sei, talvez eu queira experimentar coisas diferentes nessa temporada. Talvez treinar para um ciclismo, para outra coisa que eu vou ter que aprender aquela logística daquele esporte.
Não sei. Até mandem sugestões aqui. Menos futebol, tá, galera? Futebol é uma coisa que eu tirei da minha vida e tô muito feliz em não ter o futebol na minha vida. Mas às vezes é um esporte coletivo. Estão me chamando pro beach tennis. Eu falei, cara, se eu entrar naquela quadra, eu vou viciar nessa parada. Eu não posso viciar em nenhum outro esporte hoje. Brincadeiras à parte, né? Só compartilhando então com vocês sobre isso. Tenham metas muito claras, corram fortemente atrás das suas metas, mas não esqueçam que a meta ela é um meio, tá? Conquistar a meta é um meio de tornar você mais forte, mais resiliente, mais determinado, mais feliz, seja lá o que for. Então, se você está precisando de ajuda para construir metas sustentáveis, manda uma mensagem aqui para a gente. Vem conhecer o nosso trabalho também, que eu acho que a gente consegue trazer muita clareza como você não se torna refém da meta, mas como a meta te impulsiona a ser alguém melhor. E junto com isso, desenvolva a consciência de que o teu dia a dia, você não é o escravo da meta. No teu dia a dia, você está vivendo para construir algo muito maior do que isso e a meta está no meio, seja no trabalho, no relacionamento, nos estudos, nas finanças, seja lá com o que for, tudo isso aqui é um meio para você terminar a tua vida melhor do que você está hoje. Olha só, como valeu a pena você ficar aqui até o final e ouvir tudo isso. E eu tenho certeza que tem pessoas ao teu redor que estão precisando ouvir que as metas não são o fim, elas são o meio para conquistas maiores. Envia o episódio de hoje para essa pessoa, compartilha com o maior número que você puder de pessoas, curte e já segue aqui o nosso canal, porque toda semana você recebe a sua dose de inspiração na prática e eu te espero semana que vem no próximo episódio.